Ações de controle da raiva dos herbívoros em 2016 superaram 2015 aqui em Mato Grosso do Sul. No estado, os casos de raiva já causaram grandes prejuízos com morte de aproximadamente entre 2.000 animais. E para falar dos trabalhos desenvolvidos pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO, para diminuir o foco da doença, eu recebo aqui em nosso estúdio o coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, Fábio Chiroma. Fábio, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de passar as ações que a IAGRO vem realizando no controle da raiva. Fábio, nós sabemos que a raiva ela é transmitida pelos morcegos, né? Então, pelos morcegos hematófagos. Conta pra gente como que é feita, então, essa transmissão. Na realidade, tendo conhecimento de que o morcego hematófago é o transmissor da raiva, a IAGRO vem trabalhando no controle dessa população, da população dessa espécie de morcegos. Então, na realidade, a gente vem, através de visitas às propriedades rurais, visitando possíveis abrigos, como casa abandonada, poço, cavernas, né, árvore ocada. Identificando esses morcegos, a gente aplica uma pasta com efeito anticoagulante para o controle específico dessa espécie de morcegos, né? E, consequentemente, diminuindo os casos de raiva. É feita pela mordida, então pela mordida do morcego, é isso? Não, a transmissão da raiva, isso. Sim, a transmissão da raiva é. Então, a partir do momento que o morcego tiver o vírus com ele, ele elimina esse vírus na saliva e no ato de se alimentar, né, que ele vai se alimentar, ele se alimenta exclusivamente de sangue, né, vale lembrar que a gente tem em torno de 150 espécies de morcegos no estado de Mato Grosso do Sul e dessas 150 somente uma transmite a raiva, né, então até uma informação para que a população não fique alardeada, né, fique tranquila. No caso específico de alimentação, né? Então, no caso do morcego hematófago, ele vai se alimentar, ele tendo o vírus, ele transmite esse vírus para o animal que ele está se alimentando. Mas é possível essa transmissão em humanos também? Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham, né, lá no campo, que estão lá diariamente com os animais, é possível? Com certeza, a gente tem encontrado até com uma certa frequência propriedades rurais, pesqueiros, que o pessoal vai, dorme em condições, às vezes, numa rede, né? Dorme na varanda, muito calor, e o morcego vem, se alimenta dessas pessoas e vai embora para o abrigo dele. Se o morcego tiver com vírus, com certeza ele vai transmitir. Tá, e como é que fica as consequências econômicas para a propriedade onde é identificado esses casos de raiva? Então, como você havia citado, o estado de Mato Grosso do Sul já chegou a perder aproximadamente 2.000 animais, né? Então, essa perda conseguimos reduzir significativamente, que dentro das propriedades que foram acometidas pela raiva, para você ter uma ideia, a gente chegou a ter em torno de 160 animais por propriedade, né? No passado, aí, até 2012 mais ou menos, era uma média de 160 animais por propriedade foco, né? Isso aí reduziu nos últimos 3 anos aí para 76 animais, então, lógico, se a gente consegue atuar nessa propriedade com mais rapidez, consegue controlar o transmissor, você evitando que a doença aconteça, vai, consequentemente, diminuir a quantidade de animais mortos e o prejuízo do produtor. De 2002 para cá, então, a gente sabe que vem diminuindo, né? Vocês vêm trabalhando até para que haja essa diminuição mesmo dos focos, né? A gente tem imagens aqui, eu vou pedir para eles colocarem para a gente, aí você comenta um pouquinho, então, sobre esse trabalho, né? Como é que vocês fazem para que essa diminuição desses focos ocorram, né? Ah lá, as imagens já estão lá? Na realidade, ali a gente pode ver que foi identificado esse abrigo, até vale ressaltar que esse abrigo foi identificado através do uso da tecnologia. Nós utilizamos o GPS e ferramentas, aplicativos da internet para a identificação dos possíveis abrigos e aí sim o pessoal poder direcionar essas ações, né? Então foi vistoriado, nesse caso é uma casa abandonada no município de Campo Grande, que foi identificado, foi vistoriado, identificou os morcegos hematófagos nesse abrigo e ali a gente está realizando a captura, identificação por sexo e posterior aplicação dessa pasta que eu havia comentado, a aplicação da pasta com efeito anticoagulante. Então ele retorna para o abrigo dele com essa pasta, eles têm o hábito de lamberem um ao outro e nesse ato ele vai ingerir essa pasta que vai começar a ter o efeito, né, desejado, que seria o óbito desses morcegos, de 3 a 4 dias após. Ah, sim. Então o efeito é o óbito dos morcegos. É o óbito dos morcegos. E vale ressaltar que essa ação de
aplicação da pasta não acontece somente naquele abrigo. Porque à noite, além de saírem para se alimentar, eles também saem para se reproduzir. Então essa pasta indiretamente ela acaba sendo aplicada em morcegos de colônias vizinhas àquele abrigo. Eles mesmos levam um para o outro? Eles mesmos levam. Por isso que a aplicação da pasta é feita no dorso. Né? Para que ela dure mais tempo, para que ele possa transmitir para mais morcegos possíveis. Tá. E o que levou então à redução? A redução desses casos? Como é que vocês fazem? Então, nós já chegamos a ter aqui aproximadamente 89 focos de raiva no ano, que é muita coisa, né? Então, a Iagro vem se estruturando com equipes, veículos, combustível, a própria estruturação do interior. Então, hoje a gente tem o atendimento direto, o mais rápido possível, dos escritórios locais, fazem um atendimento, identifica possíveis abrigos e aí sim uma equipe específica vai lá nessa propriedade para poder fazer essa verificação no abrigo e posterior captura. Então a gente conseguiu aí nos últimos 4, 5 anos fazer um treinamento intensivo dos servidores, né? Com isso, com um conhecimento melhor, com a entrada de novos servidores, a gente conseguiu aumentar a quantidade de equipes para realizar esse serviço, né? E, consequentemente, a gente tem conseguido atingir mais propriedades por ano. Tanto é que a gente passou aí de uma média de 230 abrigos vistoriados no ano para 549 no ano passado. Nossa, né? É um número bem significativo, Sim. bem relativo. E aí, isso aí vem tudo a calhar, que a gente vinha numa média de 2007 a 2014, para você ter uma ideia, com uma média de 21 focos por ano. E 2016 e 2017 ficamos com essa média entre 8 e 9 focos. Foi, né, respectivamente, 2016, 8 focos. E 2009, 9 focos. 2017, 16, 9 focos. E tudo isso, como você havia dito anteriormente, é graças à tecnologia. É uma das ferramentas que a gente vem utilizando, né? Porque na realidade aumentou-se as visitas do escritório local nas propriedades, o conhecimento do produtor foi disseminado, né? Temos mais equipes trabalhando. A ferramenta, o GPS, os aplicativos, tem sido mais uma ferramenta para encurtar essa visita à propriedade. Então, as equipes já conseguem se deslocar com mais rapidez em possíveis abrigos e conseguindo uma maior quantidade, passando de 230, 250 para 549 abrigos, né? Lógico que essa ferramenta é uma ferramenta que a gente pode utilizá-la mais em regiões de abrigos artificiais, por exemplo, casa abandonada, poço, que são localizações pela internet. Agora, cavernas, árvores abandonadas já fica um pouco mais dependendo dessa informação do produtor rural. E Fábio, então, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Teria muito mais coisas, né, para a gente poder comentar, mas eu vou pedir para você falar então um pouquinho para este ano. O que vocês estão preparando para esse ano? Na realidade, a gente tivemos passos bem importantes no ano 2016 com essas reduções, com a retirada da obrigatoriedade da vacinação no peripantanal, e deixar até um recado para o produtor que a gente vai continuar nessa linha de vigilância, visitas nas propriedades rurais, com capturas e a utilização de tecnologia também, né? E que todo problema que o produtor tiver, seja ele com animais espoliados, seja ele com possíveis abrigos na propriedade rural, procurar o escritório da Iagro mais próximo, né? Para que o pessoal identifique possíveis abrigos, faça a vistoria e o controle do transmissor. Tá legal, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo sempre aqui conosco, sempre que desejar. Dá um toque, vem aqui dar uma entrevista pra gente, tá bom? Muito obrigado, nós que agradecemos pela Iagro. Fica com a gente aqui mais um pouquinho.